Trindade, né? Que acho que se eu posso, salvo engano aqui, eu acho que pouquíssimas denominações dentro do cristianismo não são trinitarianas, né? Acho que a maior parte é de linha trinitariana. Mas tem um movimento unicista, que talvez pareça um pouco mais com a sua linha de interpretação de quem é... Que interpreta como manifestações da divindade, né? Existem algumas vertentes, né, dentro do unicismo, mas acreditam que Jesus não foi divino, ele foi ungido de Deus, mas não nesse caráter trinitário. E aí vão existir arianismo, vai ter o modalismo, que são considerados já na história heresias de que, por exemplo, o modalismo acredita que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo em momentos diferentes. Então, Jesus era divino, mas ele era o Pai no Antigo Testamento, ele era, em tese, o Filho no Novo, e ele é o Espírito Santo na era da Igreja, que é chamado de modalismo, que para nós cristãos é considerado também uma heresia. Acredito que não é o que vocês pensam, que são pessoas diferentes mesmo, né? O Deus Pai é uma pessoa, e Jesus Cristo, enquanto Filho, né? Mas no caso de vocês, Filho, é outra pessoa, e que hoje Jesus está assunto aos céus, né? Ele foi glorificado, ele foi exaltado, e eles estão juntos no céu. É isso a ideia? Eu responderia fazendo uma outra pergunta. Eu queria entender melhor a questão da trindade. Como que... Porque assim, nós temos uma base dentro do judaísmo que é a questão do monoteísmo. Sim. O alicerce da fé judaica, inclusive da fé de Yeshua, é o monoteísmo, né? Sim. E no monoteísmo parte da primícia de que só existe um único Deus, né? E o texto base para o monoteísmo é Devarim, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que está escrito: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é um. Então essa é a base da fé judaica. Quando a gente vai para a questão da trindade, eu queria entender como que o cristianismo, né, e no caso, se o pastor Bruno puder me auxiliar a entender, como que o cristianismo explica a trindade sem ferir esse princípio do monoteísmo bíblico? Vamos lá. Realmente a doutrina da trindade não é uma doutrina simples. Talvez seja uma das doutrinas mais complexas da teologia cristã, mas é possível sim explicar essa questão. Então a gente precisa construir um pensamento para chegar numa resposta que seja... É óbvio que a minha ideia não é te convencer, não é isso, mas pelo menos que seja uma resposta que seja... Fala, não, realmente, existe uma lógica nisso. A lógica talvez não seja a melhor palavra, mas o que acontece? Existe de fato esse pensamento de um Deus que seja único, que foi monoteísta. Foi reforçado durante todo o Antigo Testamento. Isso. Né? Nesse desenvolvimento do conceito de revelação progressiva, a gente vê... E aí... Ele se revelou assim, né? O que eu entendo assim, só fazendo um adendo, ele poderia ter se revelado de uma outra forma, né? Poderia, de uma forma plural, se ele quisesse. Poderia. Mas ele enfatizou muito fortemente para o povo de Israel, né? Convocando o povo de Israel para ser testemunha dele, de que ele é único, né? Sim. De que ele é um. E aí é isso que eu queria entender, como que o cristianismo explica essa questão da trindade, não sei se pessoas ou deuses, não sei qual seria a melhor forma de expressar, e não ferindo esse princípio do monoteísmo judaico, que é a base, da Escritura Sagrada, né? Na verdade, a Bíblia ela é baseada, na verdade, o povo judeu é o precursor do monoteísmo de fato. Os outros povos ao redor, todos eles eram politeístas e tal. Mas como que a cristandade, e aí eu também não posso falar por todos os cristãos, vou falar por mim talvez... O pensamento monoteísta foi sendo construído. Nós cremos que a revelação ela é progressiva. Então, à medida que nós vamos nos aproximando de Cristo, Deus vai revelando uma porção maior da verdade, e o ápice da revelação é Cristo, Jesus, o Mashiach, seja qual for o nome. Então, ele foi sendo construído. E aí, nós temos textos, a partir do Novo Testamento, que dão a entender que Jesus tem a mesma divindade do Pai, ao passo que o Espírito Santo também. Então a gente precisa, como que nós vamos conciliar uma revelação de mais de 1000 anos dizendo que só temos um Deus, e agora você vê, por exemplo, João 14, quando Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, e basta. Se o Senhor só mostrar o Pai, Jesus, está tudo certo, aqui a gente segue daqui para frente. E a resposta de Jesus é exatamente essa. Como você me diz, mostras o Pai? Eu estou com vocês há tanto tempo, e vocês não me reconhecem, quem vem a mim vem ao Pai.
Então a gente começa a construir uma linha. Peraí, aqui diz que só tem um Deus, eu sei que o céu não está vazio, mas existe alguém dizendo que também é, e também tem, por exemplo, quando Ananias e Safira pecam, e aí Pedro diz, olha, vocês não mentiram a homens, mentiram a Deus, e a mentira foi ao Espírito Santo. Então a gente precisa concentrar, a gente precisa trabalhar essa ideia e que elas sejam harmônicas. Aí nós vamos para o que Paulo, na revelação progressiva, explica a respeito disso, que é um termo grego, que é chamado de kenosis, que é o Deus, sendo Pai, ele se esvazia da sua glória, se faz servo, habita entre nós, vive conosco, é sujeito à humanidade, mas, todavia, não pecou. Nós cremos na impossibilidade do pecado de Cristo. Mas ele continuou nos céus, nessa quenose, no caso? Na quenose, o céu não ficou vazio. Tanto é que no batismo de Jesus aparece a Trindade, ela aparece naquele recorte da história. Uhum. O Pai fala, Jesus está no batismo, o Espírito Santo em forma corpórea. Porque a Trindade são 3 pessoas, mas essas 3 pessoas não são 3 deuses, elas são apenas um Deus. Por quê? Elas são pessoas diferentes com papéis redentivos diferentes. Então o Pai dá ordem, o Filho executa e o Espírito Santo mantém. Né? O Pai diz, haja. Aí a Bíblia vai dizer que por Cristo, até João 1, sem ele nada do que foi feito se fez. E hoje o Espírito Santo ele é incumbido de manter a ordem das coisas. Então eles não se separam, eles são 3 em 1, eles são pessoas diferentes e eles têm papéis diferentes, mas eles são apenas um Deus. Há uma analogia, para eu encerrar aqui a minha fala, não quero monopolizar, a gente sempre usa uma analogia, não é muito boa, nenhuma analogia da Trindade vai ser legal. Talvez para ser didática, né? Talvez ela seja didática, mas ela não é boa. Por exemplo, a água, ela está no estado líquido. Se você congela, é a mesma água, só que em estado gasoso. Se você esquenta, é a mesma água em estado líquido, estado sólido, estado gasoso. Como eu disse, a analogia não é muito boa, mas ela não muda a água que ela é quando ela é congelada ou quando ela vira um gás, por exemplo. É a mesma água. Então, se você voltar para o estado gasoso, é água. Se você voltar para o estado líquido, é água. Estado sólido, é água. E aí tem uma frase do Hendrickson, para eu encerrar aqui, que ele diz o seguinte: Trindade, tente explicá-la e perderá a cabeça. Tente negá-la e perderá a alma. Então, assim, é uma doutrina difícil, mas ela é uma doutrina que ela é muito bem fundamentada, principalmente no Novo Testamento. E aí depois, numa próxima oportunidade, eu queria conversar contigo sobre o Novo Testamento. Como que vocês entendem? Então, aí era uma dúvida minha também, já pegando o gancho, como que vocês enxergam a questão da figura do Espírito Santo. E aí, nessa linha, você tem a Torá como base, mas crê também no Novo Testamento. A revelação, nós acreditamos que a Torá, para uma introdução, ela foi dada para a humanidade desde os primórdios, ou seja, quando Adão primeiro foi criado, a Torá, ela foi dada a Adão de forma oral. Essa Torá, ela é passada de geração em geração, e aí o povo de Israel, né, quando desce para o Egito com Jacó Avino, fica escravizado e muitos preceitos são tirados, e aí quando o povo é resgatado, eles vão para o Monte Sinai, e a Torá, ela é outorgada e ali é feito os pactos, né, a aliança sinática ali com o povo de Israel. Após a Torá, foi dado então para o povo de Israel as revelações que são os Nevim, os profetas, né? Então você tem toda a classe de profetas e as revelações que foram dadas, e muitas dessas revelações a respeito de Mashiach, por exemplo, estão nos profetas. Isaías, Jeremias, todos, Salmo, né, Salmo, profeta, mas entra também, que são os escritos, né? Então, isso que é conhecido como Antigo Testamento, para nós é chamado de Tanar, né? Que é Torá, Ketuvim e Nevim, né? Então, são a Torá, os escritos e os profetas. Quando Yeshua veio aqui, isso era a Bíblia. Tá? Sim. Então, com base nisso, eu tinha que acreditar no Mashiach. E com base nisso, eu tinha que entender o Mashiach. E com base nisso, eu tinha que compreender a divindade e servir a Deus. Então, essa era a base quando Yeshua esteve aqui, e essa foi a base utilizada para que Mashiach fosse levado para as pessoas e recebessem ele como o ungido de Deus. Depois, você vai ter os escritos nazarenos, nós chamamos, né, a Bessorá, que é traduzido como Evangelho, que são relatos de pessoas que conviveram com Yeshua e vão relatar os acontecimentos. Para nós, o Evangelho base, matriz, é o Evangelho de Mateus. E do Evangelho de Mateus, você tem os demais
Evangelhos, depois você tem Maaseh Shelihim, que é Atos dos Apóstolos, e aí você tem Shaul HaShaliah, o apóstolo Paulo, que vai escrever muitas cartas, né? Ele, Kefa e Yohanan ali são os maiores escritores de cartas de doutrinação e recomendações. E aí, então, depois isso vai ser formulado em um compêndio, e isso vai ser chamado de Bíblia, que é o que a gente usa hoje, né? Que seria a Bíblia Sagrada. Mas o alicerce da Bíblia, que é o Taná, o Antigo Testamento, para nós é o mesmo, para o protestantismo é a mesma base, o mesmo alicerce, e a Brit Hadashah para a gente tem também o mesmo valor. O que